consegui. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Glória a Deus. Eu ia perguntar quantos estão felizes, mas depois da derrota do Brasil, misericórdia. Como que pode perder aquele pênalti? Mas quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Quantos estão tristes porque a conferência está acabando? Mas ansiosos para o ano que vem? Glória a Deus, glória a Deus. E quem sabe a gente está junto ano que vem também, né? Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Jean, da pastora Luciana. Que Deus possa abençoá-los. Também estendo meu agradecimento à liderança de jovens. Que o Senhor possa enriquecê-los todos os dias, para que vocês continuem desenvolvendo e vivendo o projeto de Deus para vocês aqui nesse lugar. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você encontra, eu vou apresentar para vocês os meus materiais. Eu tenho pouquíssimos livros. Esse aqui eu acho que eu só tenho 2 ou 3 dele, diretos a um jovem cristão, que é um material para te direcionar na sua vida cristã, nos seus projetos, para que você entenda por que cremos na Bíblia, como responder temas tão delicados como feminismo, homossexualismo. Aqui tem um capítulo dedicado aos solteiros. Diz uma lenda que quem compra esse livro e é solteiro casa rapidinho. E eu tenho também como descobrir o meu propósito. Esse livro eu acho que eu tenho uns 10, 12 livros deles, tá bom? Então passe lá, eu sei que esse material pode abençoar a sua vida de uma maneira extraordinária. Quantos encontraram Lucas 4? Digam amém. A partir do 1º versículo, veja o que diz o texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante de tempo lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém? Queridos, na sexta nós passamos por alguns fundamentos que se tornaram basilar para nossa compreensão do Evangelho em um século como o nosso.
Ontem nós passamos entendendo 6 estágios de compreensão pessoal de Jesus a respeito de si mesmo e como isso implica na vida cotidiana. E hoje eu quero encerrar, sei que há grande número também de toda a igreja presente, falando sobre tentação. Uma pergunta que eu queria nortear a nossa reflexão essa noite é: o que fazer quando a tentação chegar? Deixa eu fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse, levantando a sua mão. Quantos aqui presentes são solteiros? Faz assim, pessoal. Se não levantar a mão, não vai casar. Olha como muda. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quantos que estão presentes aqui são casados? Eu descobri uma facção na igreja, é o dos casados. Não, mas assim, eu vou perguntar de novo, porque senão os solteiros não vão querer casar. Vocês levantaram a mão triste, chorando. Quantos aqui são casados? Vão, faz um barulhinho para o solteiro querer casar. Quantos aqui são casados? A inveja sobe no ar de uma maneira terrível. Eu tenho 1 ano e 7 meses de casado. E eu descobri algo. Ainda estou aprendendo muita coisa, mas eu descobri algo. Você, em hipótese alguma, pode deixar uma mulher com fome. É terrível. Dá até medo. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Mas existe algo mais perigoso do que você deixar uma mulher com fome, que é quando você vive o período da fome, não física, mas a fome espiritual, de projetos e até mesmo de mentalidade. Porque a fome, nesse caráter de escassez que somos colocados, nos deixa muitas vezes vulneráveis. Por que deixa vulnerável? Porque nós diminuímos as nossas defesas. No momento que nós estamos vivendo o período da falta, da escassez, nós estamos vulneráveis. João, o que é o período da falta e da escassez? O período da falta e da escassez é quando eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu sei que ainda não é tudo que eu tenho para viver, mas que eu ainda não estou vivendo, porque eu estou nesse período da ausência. O período da ausência é o período da fragilidade. É como o testemunho que a nossa irmã compartilhou antes da palavra, de que foi um período das perdas, porta de emprego fechada, crise financeira. O momento da ausência é o momento que nós estamos vulneráveis, porque são os momentos que, se não tivermos visão, nós poderemos ser derrubados pelo diabo. Porque o problema nunca será a falta do pão, nunca será a ausência. O problema é o momento. É saber lidar com o momento. E a tentação, as propostas costumam chegar justamente na fase aonde o corpo, a mente, a alma está sendo pressionada, está cansada, onde nós estamos distanciando daquilo que é primordial de Deus para a nossa vida. Só que eu queria que você entendesse que é justamente esse período da ausência que Jesus vai ser tentado aqui. É justamente no período da falta. E eu te chamo a atenção para o primeiro versículo do texto, que diz assim: Jesus está cheio do quê? Diga comigo: Jesus está cheio do Espírito Santo. O texto começa me dizendo: Jesus está cheio do Espírito Santo. Mas logo na sequência o texto diz: Jesus está 40 dias sem comer. Parece algo contraditório. Como pode Jesus
estar cheio do Espírito, mas estar vivendo um período de escassez. Há uma plenitude. Qual é a plenitude? Ele está cheio do Espírito Santo, mas qual é a falta? Ele tem falta de alimento. Ele está cheio do Espírito, mas falta algumas coisas. Mas ele está cheio do Espírito, mas está faltando algumas coisas. Mas ele está cheio do Espírito, mas está faltando algumas coisas. Ele está cheio do Espírito, mas está faltando algumas coisas. Porque mais importante na vida não são coisas, é a presença do Espírito Santo. Mais importante é o Espírito Santo, porque o poder do Espírito no meio do nada é trazer vida. Vou falar isso aqui porque eu sei que vocês estão pentecostais aqui. O impacto do Espírito Santo é justamente fazer do nada ter coisas resultantes. João, não acredito que o vazio comparado a um equilíbrio com o Espírito Santo possa surgir alguma coisa. Gênesis capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, preparando o ambiente. De repente, Deus olha e diz: haja luz, haja divisão, haja alimento. Você entende que a presença do Espírito Santo no meio daquilo que falta é que prepara o ambiente para receber o haja de Deus? João, não entendi. Mais importante do que você ter coisas é você ter a presença dele. Porque quando você tem a presença dele está te preparando para receber aquilo que ele tem para você. Eu estou pregando aqui que por mais que você viva uma fase dolorosa na sua vida, de escassez, de falta e necessidade, se o Espírito Santo está na sua vida, você tem tudo. Oh, Espírito Santo. É por isso que o salmista no Salmo 23 vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Mas a tradução daquele nada ali é uma expressão hebraica chamada lo, que significa não. Então vamos mudar? O Senhor é o meu pastor e não me... Ele não me falta no dia da dificuldade. Ele não me falta no dia da escassez. Ele não me falta no dia da dor. Ele não me falta no dia da dúvida. Ele não me falta quando eu estou pensando em desistir. Ele não, isso aqui é para quem tem fé e quer receber essa palavra. A presença dele não me falta quando tudo parece estar sendo destruído, porque ele me leva sobre as águas tranquilas, me faz descansar em pastos verdejantes. A presença dele continua comigo no tempo da aflição. Glória, glória. Eu já pensei em desistir em muitos momentos da minha vida, mas a presença dele estava lá dizendo: você não vai parar aqui. Talvez eu prepare alguns corações que estão cansados por conta da jornada, por causa da falta. Você olha para frente e vê falta, você olha para trás, você vê falta, mas o texto diz: olha para o céu agora, cheio do Espírito Santo, porque esse é o princípio. Sabe de uma coisa? Se o texto por um lado começa me mostrando uma abundância do Espírito Santo, me mostra uma escassez. E essa escassez é que há 40 dias Jesus não se alimenta. A primeira informação que o texto me traz é que o Espírito é quem leva Jesus para o deserto. Sim ou não? Sim ou não? Sim, é o Espírito. Mas em algum momento o texto me fala sobre o que gerou aquela fome em Jesus. Se eu olho para Lucas, a única perspectiva que eu tenho é que Jesus teve fome. Se eu vou para o Evangelho de Mateus, eu recebo um detalhe que Lucas não conta: que Jesus sente fome porque ele fez um propósito de jejum de 40.
Então vamos lá, Jesus está no deserto porque o Espírito Santo levou, sim ou não? Mas quem decidiu sentir fome? Porque o texto em nenhum momento diz que o Espírito Santo induziu Jesus a se prontificar para um jejum. E isso aqui muda tudo. Por que muda tudo? Porque o texto está deixando bem claro que Jesus decidiu abrir mão do alimento nesse período que ele é levado no deserto. Chamo sua atenção para uma segunda coisa. O texto diz que nesses 40 dias no deserto, Jesus é tentado. As propostas que o diabo faz chega a partir do 40º dia. Não significa que esses 40 dias não foram de ausência da tentação, porque o texto é claro em dizer que nesse período Jesus foi tentado, mas a proposta chega a partir do 40º dia. E no 40º dia diz o texto, Jesus sentiu. Alguém obrigou ele a sentir fome? Ele sentiu fome. Porque o que o texto está querendo mostrar é que isso muda tudo, muda o cenário. Por que muda o cenário? Porque não foi Jesus quem perdeu a comida, ele decidiu abrir mão dela. E há uma diferença enorme entre você ter algo que você pode usufruir, mas você não usufrui. Porque vida cristã é sobre aquilo que você consegue dizer não quando você poderia dizer sim. Por que Jesus sentiu fome? Porque ele escolheu obedecer. Então quer dizer que a fome não é um acidente? Não, a fome não é um acidente. A fome é consequência de uma prioridade. E sabe, nós dizemos que Deus é nossa prioridade até que a prioridade comece a nos custar alguma coisa. A partir do momento que Deus, que eu digo ser minha prioridade, comece a me custar alguma coisa, eu quero abrir mão. Então não significa que Deus é sua prioridade quando você faz isso, não, significa que Ele é sua preferência. E existe uma diferença entre Deus ser a sua prioridade e Ele ser a sua preferência. Se Deus é sua prioridade, você aceita perder tudo, perder todos, perder coisas, mas não aceita perder a presença dEle. Se Ele é sua preferência, significa que se vier coisas melhores, propostas melhores, você vai trocá-lo. Como que eu sei que Ele é a minha prioridade? É quando eu consigo dizer não para coisas, é quando eu consigo dizer não para propostas, é quando você tem a oportunidade de adulterar, trair, cair, mentir, mas você diz: eu não entrarei por esse caminho. Quando é que eu mostro que Ele é minha prioridade? É quando eu tenho a oportunidade de abrir mão da minha vida com Ele e eu decido, eu vou continuar mantendo a minha vida com Ele. É quando eu posso desistir de Deus, abrir mão de Deus, mas eu continuo me movendo. É por isso que Jesus está nesse período da ausência. O diabo chega para ele e diz: a primeira coisa, se você é filho de Deus, então transforme esta pedra em pão. Só que tem uma coisa, diabo, eu já transformei o pão em algo na minha vida, e o pão na minha vida não é prioridade. O pão na minha vida não é prioridade. Quer ver o que é a minha prioridade? Mateus capítulo de número 6. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Aí ele vai, ele diz assim: o pão nosso de cada tenho uma certeza que o pão de cada dia vem quando eu olho para Ele como meu Pai. Essa palavra é um bálsamo para o seu coração, para dizer para você: descansa,
Porque existe alguém que tem o controle da sua vida. A alternativa do diabo é sempre pegar aquilo que deveria ser secundário e trazer como prioridade. É por isso que ele tenta inverter algumas coisas na sua vida, porque ele sabe que se ele colocar coisas que são secundárias como prioridade, você cai. Você não pode colocar na prateleira da prioridade o que é secundário. Quando você coloca outras coisas no lugar de Deus, você está trocando as prioridades da sua vida. O seu namoro não é a prioridade da sua vida, Deus é a prioridade da sua vida. Sua vida financeira não é a prioridade da sua vida, Deus é a prioridade da sua vida. Os seus medos não são a prioridade da sua vida, Deus é a prioridade da sua vida. O seu futuro não é a prioridade da sua vida, Deus é a prioridade da sua vida. Porque se Deus é a prioridade, eu descanso porque Ele já está no meu futuro. Se Deus é minha prioridade, eu descanso porque eu sei que Ele sustenta as mãos que trabalham e Ele faz prosperar. Se Deus é está na prioridade, na prateleira da prioridade, eu sei que eu posso viver o meu relacionamento em santidade porque Ele está lá. Quem troca Deus por coisas, por oportunidades, só está mostrando que Deus sempre foi uma preferência, não sua prioridade de vida. É por isso que Lucas vai mostrar de maneira clara. A proposta começa a vir naquilo que o diabo acharia que se tornaria a prioridade de Jesus. E aí no capítulo 3, Lucas vai fazer algo que se diferencia dos outros evangelistas. Mateus traz a perspectiva da genealogia de Jesus no início do seu evangelho. Lucas não traz no início, Lucas traz aqui no capítulo 3. E tem outro detalhe: os evangelistas que abordam a perspectiva genealógica de Jesus começam sempre vindo da origem até chegando em Jesus. Lucas é diferente, ele começa em Jesus e vai até a origem, ou seja, ele vem de frente para trás. E sabe o que me chama a atenção? Ele começa traçando de Jesus, José, vai passando por todos aqueles que falharam, caíram, perderam. Aí ele chega no último versículo do capítulo 3, no versículo 38, e ele vai falar de Adão. Aí ele diz assim: Adão, filho de Deus. Eu olhei para isso aqui e perguntei por quê. É simples. Começa em Jesus para mostrar que o futuro está seguro. Passa pelos fracassos para mostrar a realidade humana, mas mostra que o início é Deus, para mostrar que Deus sempre esteve lá sustentando. João, não entendi. Deus está no início de tudo. Não tem como dar errado quando Ele está no início de tudo. Sabe por que Lucas começa falando, termina essa genealogia em Adão, para mostrar o seguinte: o que vai acontecer no capítulo 4 não é sobre tentação, não, é muito maior, é sobre filiação. Porque a pergunta do diabo é: se você é filho de Deus? Todo o diálogo começa no se é filho de Deus. Se é filho de Deus, por quê? Aí Lucas vai falar assim: Adão, filho de Deus. Então espera, nós temos Adão, filho de Deus, e temos Jesus, filho de Adão é filho de, Jesus é filho de. Só que o Adão, filho de Deus, caiu em um jardim perfeito. O Jesus, filho de Deus, vai vencer no deserto. O Adão, filho de Deus, fracassou em um ambiente que ele deveria vencer. O Jesus, filho de Deus, vai vencer em um ambiente que todos diriam: não é possível vencer. É isso que Lucas está querendo mostrar, que no fracasso do primeiro Adão, o último Adão não vai fracassar.
que aonde o primeiro Adão caiu, o último Adão não irá cair. Que aonde o primeiro Adão fracassou, aquele que é o último Adão vai vencer. João, não entendi. Aonde ninguém poderia vencer, ele venceu. Aonde ninguém poderia estar caminhando, ele caminhou. Aonde ninguém aguentaria o peso, ele aguentou. O que acontece no capítulo 4 é sobre filiação. Sabe? O momento que Jesus teve conhecimento que ele era filho de Deus foi no momento do batismo. Quando ele desce as águas, uma voz vem do céu: esse é o meu filho amado. Só que o que precedeu o batismo e a voz que foi ouvida foi que Jesus estava orando. Capítulo 3, versículo 21 do Evangelho de Lucas. Jesus estava orando. Diga comigo: Jesus estava orando. Quando Jesus ora, o céu se abre. Ele ouve a voz. Só que tem uma coisa: depois que ele ouve que ele é filho de Deus, aí vem o relato da genealogia e aí vem a tentação. Por que vem a tentação? Ele não acabou de ouvir que era filho de Deus, sim ou não? Ele acabou de ouvir que é filho de Deus. Por que tem tentação aqui? É simples. É porque quem recebe visão, recebe ataque. Quem recebe visão, recebe ataque. Ele havia recebido a visão, é filho de Deus, mas ele também recebe ataque. Porque o diabo sempre te ataca no nível da visão que Deus te entrega. Tem gente que não compreende o nível da batalha que está vivendo. O nível da sua batalha é um reflexo do nível da visão que Deus te deu. É por isso que quanto mais ele ataca, mais está falando sobre a visão que foi entregue para a minha vida. E olha só, Deus havia dado uma certeza: esse é o meu filho, sim ou não? Sim ou não? O diabo vem e coloca uma interrogação, aonde Deus colocou uma exclamação. A tentativa das tentações do diabo para a sua vida é colocar uma interrogação aonde Deus já afirmou. Descanse seu coração, porque o diabo irá atacar você achando que colocando dúvidas naquilo que Deus falou será capaz de limitar quem você é. Mas Jesus me ensina: você pode colocar interrogação, mas eu tenho consciência de quem eu sou em Deus. E porque eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, não é qualquer cenário que vai mudar a minha percepção. É por isso que mais importante para mim é a voz dele. É por isso que mais importante para mim é o que ele falou. Porque o diabo fala, mas fala para cair. O meu Deus fala, mas fala para levantar. O diabo fala, mas fala para ser destruído. O meu Deus fala, mas fala para me inserir no caminho. Olha aqui para mim. É extraordinário. E aqui eu te faço uma pergunta. A primeira proposta do diabo é: transforme esta pedra em... Vamos lá? Se você é filho de Deus, você vai transformar essa pedra em pão. Te faço uma rápida pergunta: se Jesus transforma a pedra em pão, ele deixaria de ser filho de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas tem uma coisa: ele seria filho de Deus vivendo sobre a voz do diabo. E tem muita gente que é filho de Deus vivendo sobre a voz do diabo, vivendo um discurso do diabo para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido: diabo não tem corpo, diabo não tem pregas vocais. Existem pessoas que se tornam portadoras da mensagem do diabo. Muito cuidado para você não fazer da sua boca a boca do diabo. Porque é possível que você esteja vivendo um cenário de filiação, se movendo pela voz do diabo nesse ambiente. Sabe qual que é a proposta do diabo? Transforme esta pedra em... A primeira pergunta: por que pedra? Jesus está no deserto. Diga comigo: deserto. Jesus está no deserto, havia outros elementos ali. Por que o diabo vai usar justamente a pedra? Porque a pedra é justamente aquilo que se parece com o pão.
Jesus, eu sei que está com fome e o que mataria a sua fome é pão, mas não tem pão, tem pedra, então vai, se alimenta da pedra. Mas o que Deus tem para mim não é pedra, o que Deus tem para mim é pão. João, não creio, Mateus capítulo 7, versículo de número 9, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: qual é o pai que por acaso o filho perdi pão, vai dar para o filho pedra? João, não entendi. O diabo sempre vem com propostas que até são parecidas com o que Deus falou, até dá uma semelhança do que você acha que é o que Deus tem para você, mas Deus nunca chega entregando para alguém pedra. Deus sempre chega entregando pão. Não se contente com pouco, Deus tem pão para a sua vida. Não se contente com um pouco, Ele tem pão para a sua história. Para de viver de migalhas, Deus tem pão para você. Para de viver com dúvidas, Ele tem pão para você. O grande perigo da tentação é me fazer usufruir de algo que até se parece, mas não é. Deus não quer que você viva de aparência, Deus quer que você tenha uma identidade segura. Você vai se viver se alimentando do pão. Segundo, Ele diz: transforma. Ou seja, Ele está dizendo: transforme esse elemento em outro elemento. Mas se Jesus faz isso, esse seria o primeiro milagre de Jesus. Mas porque Jesus não fez, o primeiro milagre vai acontecer em João capítulo de número 2, que foi quando Jesus transformou água em... Então, espera, Jesus então transformou um elemento em outro elemento, sim ou não? Mas em outro momento, porque a tentação é antecipar aquilo que Deus tem para a sua vida. João, não entendi. O diabo vai tentar chegar na sua história tentando fazer você antecipar coisas que já estão reservadas para o seu futuro. Ele vai tentar usar de artimanhas e de planejamento para fazer você mudar a sua mentalidade do que Deus tem. Só que o que Deus está me mostrando é: continua firme. Continua firme, porque o propósito para a sua vida é extraordinário. Continua firme, porque o que você vai viver é extraordinário. Sabe o que é lindo? É que no início do texto, Lucas vai dizer o seguinte: Jesus voltou do Jordão e foi para o deserto. Aí o texto termina assim: e Jesus voltou para Galileia e continuou a desenvolver o seu ministério. Você percebe que Deus nunca leva alguém para o deserto sem dar uma saída? Você percebe que Deus nunca leva ninguém para uma fase dolorosa sem dar uma saída? Segundo, você percebe que Deus nunca leva alguém para o deserto sem entregar um grande propósito na frente? João, não estou entendendo. Terceiro, você percebe que Deus nunca leva uma pessoa para um ambiente da dor e da aflição sem abrir uma porta de escape para ela? João, não estou entendendo. Eu vou aplicar para a sua vida. Você entende que Deus nunca te leva para uma fase para que essa fase te destrua, mas é para apontar para um destino que tem a ver com o que você será? É por isso que o diabo quer mudar a sua mentalidade e quer mudar a sua consciência a respeito de Deus, porque ele sabe daquilo que Deus te entregou e aonde você vai chegar com o que ele te entregou. E a maioria das vezes o que o diabo vai usar para tentar destruir você é justamente aquilo que você vai se tornar. É colocar uma dúvida no que você vai se tornar. Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou o pão. E a proposta do diabo é: transforme pedra em pão. Diabo, eu não vou transformar pedra em pão, porque eu sou o pão. Porque a proposta do diabo é fazer você abraçar coisas antes do tempo, antecipação, para que você possa se satisfazer a si mesmo. Mas aquilo que Deus tem para a sua vida nunca é para uma satisfação pessoal, mas é para que você possa transbordar na vida dos outros. O pão não vai ser só para você, vai ser para alimentar uma grande multidão. O pão não é só para você, a sua casa será abençoada.
A sua família será abençoada. Será que tem alguém com fé que pode levantar suas mãos para os céus? Eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Aquilo que Deus vai entregar para você não vai acabar só em você, vai transbordar. Aquilo que Deus vai liberar sobre a igreja Plenitude não vai ficar só aqui, mas vai abençoar essa cidade, esse estado, a vizinhança, porque Deus deu o pão e o pão vai alimentar. Basta continuar firme no propósito. O diabo vem com a tentação, mas Deus está dizendo: você é filho, continua, não precipita, vai, continua. Olha aqui para mim, eu caminho para concluir, mas eu quero que você perceba: por 40 dias de jejum, Jesus fica no deserto. Jesus fica onde? No momento da tentação, a primeira tentação vem no deserto. A segunda tentação muda o ambiente, vai para o alto da montanha. A terceira tentação muda de novo o ambiente, vai para Jerusalém, no pináculo do templo, alto. Quando está no pináculo do templo, o diabo vai usar a Bíblia para tentar fazer Jesus abrir mão do propósito. Olha aqui, olha aqui, isso é muito sério. Sabe onde que o diabo usa a Bíblia? Na igreja. Sabe aonde que o diabo vai usar a Bíblia? Na igreja. Isso me assusta. Mas tem uma coisa que você percebe que é característica do diabo quando ele usa a Bíblia: ele tira partes. Porque a proposta que ele chega dizendo para Jesus é cortando uma parte do Salmo 91. E todo o texto que é interpretado sem seu contexto se torna um pretexto para a queda. É por isso que ele tenta usar a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, me responda com toda sinceridade: a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? A Bíblia é a palavra de Deus, mas na boca de um liberal ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Mas na boca de um homossexual ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Mas na boca de uma feminista ela não é a palavra de Deus. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você está ouvindo falar sobre a Bíblia, porque a Bíblia na boca errada se torna a arma do diabo para destruir alguém. É por isso que nós, como pregadores, temos que tomar muito cuidado na exposição desse texto, porque se eu uso esse texto de maneira equivocada, eu me torno um pregador como o diabo. Mas Jesus vence, porque ainda há quem pregue com seriedade a palavra, ainda há quem ensine com seriedade a palavra. Jesus vai vencer no deserto, justamente em um ambiente que ninguém venceria, mas ele vence. Essa palavra é só para te lembrar que você precisa guardar a sua mente no período da tentação para viver o que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé comigo, por favor. Um dos mais brilhantes teólogos, chamado Tim Keller, ele diz que a tentativa do diabo aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas foi tentar persuadir Jesus oferecendo poder para que ele abrisse mão do sofrimento. A tentativa do diabo é te oferecer coisas para que você abra mão daquilo que Deus reservou para você. Hoje nós vamos orar. Nós vamos orar para que a graça dele te alcance em suas aflições, para que a graça dele te alcance em suas incertezas, para que a graça dele te alcance em suas dúvidas. Não é o fim para a sua história. Deus decidiu te dar uma nova oportunidade para você continuar caminhando. Não ceda à tentação. Há um propósito de Deus para você. Levante suas mãos para os céus. Senhor, aqui há a sua igreja, aqui há essa juventude, aqui há adolescentes. Nós estamos encerrando, ó Deus, essa conferência depois de caminhar entendendo por 3 dias aquilo que o Senhor quer de nós. E nós não poderíamos terminar ou fechar essa jornada
sem entender o perigo que nós estamos sendo colocados a partir do momento que o Senhor nos dá uma visão. E eu creio que o Senhor deu uma visão para essa igreja. Eu creio que o Senhor deu uma visão para o seu povo e para essa juventude durante esses dias. As tentações irão chegar, as propostas de antecipar os projetos do Senhor irão chegar, mas nós estamos sustentados pelas suas mãos. Eu ministro sobre a vida deste jovem, a sua graça para os dias difíceis. Eu apresento a vida dessa jovem, os dias dolorosos e as incertezas. Que a sua graça alcance a alma, o coração, as emoções que estão disfuncionais, e que eles encontrem esperança no dia mais difícil da vida, e que eles entendam que o Senhor esteve com eles, que o Senhor os sustentou, que o Senhor esteve na batalha, que o Senhor esteve presente. A igreja Plenitude será uma referência nesse lugar. Aquilo que o Senhor fará será algo extraordinário. Eu sinto pelo Espírito Santo que os próximos anos serão anos de colheita daquilo que foi semeado até aqui. A sua graça irá transbordar sobre a vida do seu povo. Esse espaço será pequeno para aquilo que o Senhor irá fazer. Essa juventude, ó Deus, a partir daquilo que se proporam, sedentos pela sua presença, será a fome e a sede que os levarão para um novo nível, um novo nível, um novo nível. Eu estou liberando isso em caráter profético para alguém. Um novo nível para sua família, um novo nível para o seu ministério, um novo nível para a sua vida financeira, um novo nível para os seus sonhos, um novo nível para a sua vida emocional. Oh Espírito Santo, será que nos próximos 60 segundos você pode levantar a sua voz a Ele e falar com Ele? Será que você pode demonstrar a sua fome dEle? Vamos, vamos. A fome é uma evidência do Espírito. A fome é uma evidência do Espírito, porque ele teve fome, o texto diz, ele é cheio. Porque ele teve fome, o texto diz, ele está cheio. 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 O Espírito Santo se movimenta entre nós. Dons espirituais estão sendo entregues. Sonhos estão sendo renovados. É o fim da conferência e Deus decidiu descer desse lugar. A fome que te trouxe até aqui é a fome que vai marcar o seu caminho. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Cheio. Cheio. Será que o Espírito Santo tem liberdade na sua vida? Ele tem liberdade?
um altar. Isso é para quem tem fome dele. Ele está na casa. Se você tiver fome dele, sai correndo do seu lugar. Ele vai restaurar sonhos que estavam perdidos aqui. Continue falando com ele. igreja que vive na presença dele. Amigo Espírito Santo, Ele te abraça agora, Ele te aviva agora, Ele te consola agora, Ele renova
renova os seus sonhos e os seus projetos agora. Glória. Olha aqui para mim, por favor. Eu preciso encerrar. Não precisa sair daqui. Só olhe para mim. Esses 3 dias foram de maneiras intencionais construídos. Tudo que vocês ouviram até aqui foi para culminar nesse momento. Não existe manifestação do Espírito sem alimento. Não existe abundância do Espírito sem fome. É por isso que eu não posso encerrar esse momento sem perguntar se há aqui entre nós alguém que está distante de Jesus, que caminhou distante dele, mas que hoje entende a necessidade de entregar a sua vida para ele. Eu não estou te convidando para abraçar uma religião, uma placa de uma igreja. Eu estou te convidando para ser abraçado por ele. Se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse as suas mãos. Cadê a primeira vida para Jesus? Eu queria que você levantasse as suas mãos. Se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para ele, eu espero você 30 segundos. João, quero entregar a minha vida para ele. Então vem aqui até mim que eu quero orar por você. Eu espero você 30 segundos. Você sai do seu lugar e você vem até aqui. A equipe de louvor pode cantar bem baixinho. E eu espero você nos próximos 30 segundos. A partir de agora, você que quer entregar a sua vida e receber uma oração, eu te espero aqui na frente. Cadê você? Eu espero você. João, eu quero entregar a minha vida para ele. Eu quero viver caminhando com ele. Eu estou esperando você. João, eu nunca tive essa experiência. Hoje você terá. Vem. Cadê você, meu filho? Vem. Vem, minha filha. Vem, volta para casa. Vem ser abraçado por Jesus. 10 segundos. Cadê você? Tem uma vida chegando para Jesus. Nós temos a segunda vida que vai voltar para Jesus hoje. A terceira, a quarta. Não temos? A minha oração é que o Senhor os dê graça e os abençoe em nome de Jesus. Não saia daqui, alguém da liderança vai orar e apresentar a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Júlia, de 12 anos, está entregando a vida a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, para sempre, eternamente Ele seja exaltado. Pai, nós te louvamos pela vida da Maria Júlia. E nós somos tão gratos ao Senhor pela vida dessa jovem que hoje se entrega a Ti. Que os passos dela, Senhor, estejam firmados em Ti.
que ela seja guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, e que ela viva todos os anos da vida dela na tua presença. Que por onde ela passar, ela seja um instrumento poderoso para glorificar o teu santo nome. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Esses 3 dias foram poderosos. Mais uma. Amém. Amém. Como é teu nome? Maria Júlia. Gente, já faz um tempão que Maria Júlia caminha aqui na igreja. É da célula de Ivone. Chegou aqui pequenininha. Vem, Ivone, pra cá. Tuas meninas que estão se convertendo hoje. Ela cuida dessas meninas com tanto carinho, com tanta dedicação. Ela e Luciene. E nós louvamos a Deus pela vida da Maria Júlia, né? Vamos orar também pela Maria Júlia. Pai, obrigada, porque essa jovem também se entrega ao Senhor. Obrigada por tua fidelidade, por tua presença. Uma vida para o Senhor é tão importante. Nós temos 2 hoje que se entregaram a Ti, e nós somos tão gratas ao Senhor por tudo que o Senhor fez neste lugar desde sexta-feira. Obrigada pelas promessas cumpridas. Obrigada, Senhor, porque mais uma vida essa noite decidiu andar com o Senhor. E nós abençoamos a vida da Maria Júlia em nome de Jesus. Amém. 3 dias poderosos na presença do Senhor. Cremos que o Senhor está fazendo algo novo sobre as nossas vidas. Isso é apenas o começo. Que a nossa fome e a nossa sede possa aumentar cada vez mais pelo Senhor, porque a fonte dele é inesgotável. Agradecemos ao pastor João pelas 3 ministrações. Que Deus possa abençoar a vida dele cada dia mais, abençoar a sua vida, sua esposa, seu ministério. Quero agradecer também cada ministério que esteve conosco, nos ajudando. Ministério de louvor, dança, recepção, sonoplastia, quem mais? Intercessão, camisa, o pessoal que vendeu as camisas, a mídia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e retribuir 100 vezes mais. Amém. A Beatriz já agradeceu ao pastor João, mas eu agradeço mais uma vez por ter se disponibilizado a estar aqui conosco. E quero agradecer também a vocês, ao casal Daniel e Bia, que de boa vontade, bom grado, esses dias vem se desgastando aí para fazer a conferência. E eu refletia sobre uma palavra a dizer a eles: tudo que é grande hoje, Daniel e Beatriz, nasceu pequeno. Nunca despreze os pequenos começos. A verdade é que tudo é como uma semente que a gente vai plantando, vai regando até crescer e se desenvolver. Nunca esqueçam disso. Nada começa grande, tudo começa pequeno. E eu tenho certeza que há algo muito grande que Deus nos levará a viver através da vida desta igreja. Tudo começa pequeno, e o que é grande hoje, um dia também foi pequeno. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, a vida dos jovens desta igreja. Se eu pudesse dar uma palavra aos jovens, eu diria: vivam vidas que provam que Jesus está vivo. Amém. As ações revelam o coração. As árvores são conhecidas pelos frutos.
Viva uma vida tão intensa com Jesus que, se precisar, vocês abram a boca para falar dele, se precisar. Mas que as vossas atitudes sejam tão frutíferas e tão poderosas em termos de testemunho, que as pessoas possam ver Jesus em você, sem que você não necessite nem abrir a boca. Que possamos viver vidas assim, que provem que Jesus Cristo, Ele está vivo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus bom, Senhor. Deus recompensa também a vida de todos aqueles que apoiaram a conferência dos jovens. Nós estamos aí em um processo de reconstrução. Deus abençoe aqueles que semearam na conferência. E por fim, faço apenas alguns informes para a gente encerrar. O primeiro deles é que nós teremos um batismo no dia 15. Vamos aproveitar o feriado de aniversário de Juazeiro e vamos realizar um batismo. Temos um número bom de pessoas aí que irão descer as águas. Então no dia 15 queria que você se preparasse. Hoje geralmente é dia de ceia. Como teve a conferência, nós iremos fazer a nossa ceia no próximo domingo, que é o dia 12. Então queria que você viesse junto com a sua família para nós ceiarmos ao Senhor. Próximo domingo também nós teremos o retorno das aulas da nossa escola. Existe apenas cinco vagas para uma turma que nós iremos iniciar agora no dia 12. Nós já temos 3 turmas e queremos iniciar a 4ª turma, e nessa 4ª turma tem apenas 5 vagas. E eu queria que, se você não fez a escola, procure a irmã Raiz e faça a sua matrícula. Amém? Nós teremos uma poderosa formatura esse ano. Deus está preparando um exército para saquear o inferno e para povoar os céus em Juazeiro. Amém? Ergue isso. Eu só ia avisar, agradecer, como já foi falado, ainda estou rouco. Eu fiquei doente essa semana, mas acima da doença eu coloco sempre o reino de Deus, gente. Eu me dou por esse lugar, eu me dou pelas vidas, porque Jesus já fez muito pela gente. O que é superar uma gripe? O que é fazer um pouquinho a mais por uma vida? Porque eu sei o valor que um jovem tem, sabe? Eu estava ali atrás e o Senhor falou comigo para eu falar com o Vinícius, sabe? Uma coisa tão simples, que o Senhor era com ele, e eu só tenho a dizer: o Senhor é contigo, jovem. Por onde você passar, seja luz, resplandeça Jesus. Você é um sedento por Jesus. Então só se guarde do mundo e ame Jesus acima de todas as coisas. Ame Jesus acima de todas as coisas. Que essa conferência seja só um marco, não seja somente uma data, um evento, mas que seja um marco na vida de cada um. Um novo tempo para nós, um novo tempo na sua vida de avivamento, de busca por Deus, de sede por Deus. É só isso que eu oro, que nós venhamos crescer não somente em número, porque o número é pequeno, mas que você cresça em espiritualidade, em conhecimento de Deus. E é isso que eu oro. Também aviso que nós não vamos ter culto semana que vem, mas vamos ter culto dia 18, amém? Então você é convidado a estar aqui. Convida mais 30 pessoas. E não se esqueça, você é um sedento por Jesus, amém? Então aplauda Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Aleluia. Pegue a sua mão ao céu. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E independente do Brasil ter perdido, Jesus continua vencedor. Vai em paz e que Deus abençoe você. Fica aqui que quiser para celebrar Jesus, para a gente fazer uma festa muito bonita para Jesus, amém?
Ele